Mistérios da humanidade, o Santo Sudário, mistério divino. O sudário é um pano de linho que foi usado para envolver o corpo de Cristo logo após a crucificação e a sua morte na cruz. Cristo era pobre, seus apóstolos todos eram muito pobres. Eles tinham que tirar o corpo de Cristo com autorização de Pilatos até às 18 horas, porque começaria os festejos de uma festa pagã e ninguém poderia ser sepultado depois desta hora. Todos atônitos com a morte do Cristo não se deram conta. Quando um homem de Arimateia, de nome José, vai até Pilatos e paga o tributo para sepultar, porque ele tinha um sepulcro novo que ele mandou fazer para a sua sogra, que estava muito enferma. Ele compra um pano grande de linho e leva até o Gólgota. Chegando lá, quando vão tirar o Cristo da cruz, ele deita o pano no chão, era um pano de linho comprido, colocam o corpo sobre o linho e a outra parte cobre o corpo de Cristo e envolvem aquela mortalha com panos e levam para o sepulcro novo que esse rico homem de Arimateia ofereceu para Maria colocar o seu filho. Os condenados crucificados ficavam na cruz até servir de alimento para os predadores. Eles ficavam crucificados no tempo ou eram enterrados em vala comum, coletiva. Quantos judeus os romanos matavam numa semana? Vários. E esse seria o destino do Cristo. Ou permanecer crucificado até que se cumprisse as Escrituras, ou iria para uma vala coletiva. Cumpriu-se as Escrituras, em que o corpo do Cristo foi colocado num sepulcro sem uso. Esse homem, José de Arimateia, que fez isso tudo pelo corpo do Cristo, tornou-se seu discípulo depois. Era um homem com idade avançada já, mas ele se tornou discípulo. Então, não preparar o corpo para colocar no sepulcro. Não tinha tempo. O corpo é lavado com mirra. Colocam óleos perfumados sobre a pele. Isso não foi feito. O flagelo de Cristo era tanto que às costas apareciam os ossos. Os romanos usavam no seu chicote, na ponta do chicote, pedaços de osso pontiagudos ou metal para rasgar a carne. Nenhum humano sobreviveria a esse sacrifício. A coroa de espinhos, onde saía muito sangue,
o ombro deslocado, o ombro da cruz, o estado de calamidade em que o Cristo ficou deitado no chão sobre aquele lençol de linho. Nenhum humano aguentaria aquilo. Ao terceiro dia, depois, as mulheres foram no sepulcro limpar o corpo de Cristo. Miriam, Cleófas, a Madalena. Chegando no sepulcro, viram um ser com vestes reluzentes e não o identificaram. Ao se aproximar, esse ser diz: o que vocês procuram não está mais aí. Esse ser era o Cristo, que elas não identificaram pelas vestes resplandecentes, alvas, brancas. Ao chegar na porta do sepulcro, encontraram 3 anjos lá dentro. As mulheres saem correndo, avisando que o Cristo tinha ressuscitado. E Cristo aparece no caminho de Emaús, conversando com os jovens que custaram a reconhecê-lo, e depois volta para aparecer para os seus apóstolos. Mas o primeiro ato de Cristo, do Cristo ressuscitado, foi visitar a sua mãe. Ele ressuscitou e foi ao encontro da sua mãe. Os evangelhos, eles não falam sobre o que foi feito do sudário, aquele lençol que estava dobrado sobre o local onde o Cristo tinha sido depositado. Ora, José de Arimateia, o dono dessa cova, desse sepulcro, automaticamente pegou aquele pano e o guardou. E não se falou mais na mortalha de Cristo. Os evangelistas não falam mais isso. Agora, eu vou falar para você sobre os mistérios do Santo Sudário. No século XIII, um nobre cavaleiro francês, de nome Geoffroy Charmey, aparece com esse pano, com a imagem refletida no pano de um homem que sofreu atrocidades, como coroa de espinhos e tudo. E tentou colocar numa igreja ao noroeste da França, e o padre comunicou ao Papa, disse: não, isso é falso. Eles querem manchar o nome da igreja, é falso isso. E não foi exposto o sudário. Logo, uns tempos depois, Geoffroy vende o sudário para a família real italiana, que coloca o sudário na sua capela particular e fica lá um tempo. Houve um incêndio nessa capela e parte do sudário foi danificado, principalmente as suas bordas, pelo fogo. Eles pegam o sudário e mandam para Torino, para Turim, para a Catedral de Turim, onde se encontra até hoje. Lá, as freiras cerziram um novo tecido de linho nas bordas do antigo, que tinham sido consumido pelo fogo. E ficou em exposição entre 2 vidros, aquele pano está nas paredes da Catedral de Turim. Em 1970, a Igreja pede para que
alguns cientistas e instituições examinassem o sudário. Colocaram sobre uma mesa, bateram fotos, fizeram uma série de coisas e tiraram um pedaço do sudário para examinar. Tiraram da onde? Da borda, não iam tirar do meio. Teste de carbono 14 deu como aquele tecido, pelos pólens que tinha no tecido, era da Idade Média. Pronto. Todo mundo diz que era uma farsa, que isso e aquilo. 1989, 200 cientistas estudam o sudário, cada um a seu tempo, para examinar a velocidade daquele pano. Um cientista se deteve no rosto de Cristo, com o computador ampliando a imagem. Ele viu sobre os olhos de Cristo 2 moedas, que era costume do povo judeu enterrar os seus mortos com moedas sobre os olhos. E ao examinar, ampliando muito, ele viu que as moedas eram do tempo de Pilatos. Cai por terra aquela fantasia de que o sudário é um pano da Idade Média. Está ali as moedas. Esse cientista remove, sem consentimento, um pouco do sangue coagulado na testa do Cristo. Raspou com bisturi, guardou e mandou para Israel. Ele levou até Israel, onde tem um laboratório que encontra o DNA de pessoas através de uma gotinha minúscula de sangue. Ele chegando lá, era conhecido, um cientista conhecido, ele pediu que quando examinasse o sangue, ele queria estar junto. Marcaram o dia, ele chegou lá, o médico do laboratório olhou aquilo, examinou e chamou o colega. O colega chamou um terceiro. Eles não sabiam o que era aquilo e chamaram o chefe do laboratório. Olhou no microscópio, examinou e chamou o cientista. Que sangue é esse? Porque nós todos, todo ser humano tem 46 cromossomos. Esse sangue tem 24. 23 da mãe e um Y por parte do pai. O médico pergunta de quem é esse sangue e o cientista diz: é do Messias, do Cristo, Filho de Deus e próprio Deus. Basta. Não existe mais discussão sobre a veracidade do sudário. Me desculpem. Os milagres acontecem sempre. E um dos maiores mistérios é um pano de linho que está há 2000 anos sem estar acondicionado em lugar nenhum e está inteiro. Isso é um mistério. É um milagre. Desculpem pela emoção. Obrigado. Até o próximo programa.